É importante a gente começar falando justamente do fator Rogério Ceni. A gente vai falar do que o torcedor, na sua grande maioria, reverbera nos grupos e na arquibancada e nas conversas de bar e em todo lugar onde a gente fala de futebol e fala do Rogério Ceni, a gente fala de um cara que teve uma questão diferente a respeito de postura. Questionado sobre se a postura que ele estava tendo dentro do clássico era ela a melhor postura que poderia se ter, e isso não aconteceu por conta justamente da derrota do nosso time na final para o rival. A gente tende a entender que a questão do time em si, ele menosprezou o seu adversário. Impressionante é que quando começa o Campeonato Brasileiro da Série A, o time tem o mesmo apagão do jogo contra o Vitória e toma uma virada muito rápido e se permite perder o jogo muito rápido e se permite falhar de maneira inesperada e exacerbada. A questão do jogo contra o Fluminense, a gente viu um gol tomado muito cedo em um campo que a priori não reuniria condições para a prática esportiva, mas ao melhorar as condições do gramado, o Bahia voltou com uma postura e com uma atitude que deu ao seu torcedor um alento muito maior do que se esperava. Fomos para a terceira rodada, e na terceira rodada a gente tinha o clássico contra o Vitória, um jogo no Barradão, onde a gente controlou até falharmos miseravelmente, tomarmos o primeiro gol e depois no segundo tempo voltarmos apagados e tomarmos o segundo gol, e aí a gente viu um Rogério ousado que meteu o time para frente, que jogou o jogo, que se propôs a fazer isso e que olhou para o perigo e se jogou na cara do perigo e empatou o jogo. Há quem diga que se tivesse mais uns 10 minutos, fatalmente o Bahia viraria aquela partida. O jogo contra o Grêmio, o Bahia dominante. Eu vou dizer a vocês o que eu queria ter dito na jornada e não disse, até para não zicar, e brinquei com o Antônio Jacques sobre isso. Falei assim, gente, há muito tempo eu não tinha a impressão de que o Bahia sairia vencedor de uma partida sendo soberano em campo. Há muito tempo eu não via um Ceni tão dominante, com o time tão dominante e com o esquadra dentro de campo tão dominante. E a minha pergunta para ele na coletiva mexeu com as estruturas do próprio Rogério, onde eu perguntei, foi erro de leitura no Barradão, onde você não consegue vencer o título baiano e perde? Há um erro de leitura? E aí ele se sentiu mexido. E ele falou, não, acredito que não era isso, acredito que as coisas não funcionaram da melhor maneira, acredito que o meu time fez o que aconteceu, mas ele olhou e não admitiu o erro de leitura que houve. Mas a gente viu uma postura diferente, inclusive nas mudanças das quais ele vinha processando dali em diante. Um jogo encaixado, um jogo proativo, um jogo que faz jus ao que ele tem proposto, ao que ele vem treinando aí desde janeiro em Manchester, que só foi 12 dias em Manchester, mas já deu para colocar em prática tudo aquilo que aí ele vem trabalhando e trabalhando. E dai a César o que é de César, e dando a Ceni o que é de Ceni, a gente diz a ele, olha, pergunta na última coletiva, o seu time está encaixado? Ele falou, cara, tem lesão, tem cartão, mas ele dá a entender que sim, tá do jeito que ele quer.
Mesmo com a gente questionando, por exemplo, no jogo contra o Criciúma, as caídas de Everaldo, muito pelo lado direito, jogando como segundo atacante, Tassiano sendo o homem que filtra, e muito, por exemplo, tendo duas referências, e ele faz isso muito bem, e a gente vê no momento do gol, Yuri trouxe bem observado até em um vídeo do gol do canal do Puco, que Everaldo finta o zagueiro puxando para dentro para abrir espaço para Tassiano atacar o segundo poste e fazer o gol de escorada. Mérito, treinamento e posicionamento. Claro, eu prefiro um 9 clássico, que fique dentro da área, que incomode os zagueiros, que brigue, que faça um bom pivô. E quando ele troca os dois pontas, os dois meias para dois pontas, bota um cara centralizado, a primeira bola que vai no alto, Estupinã ganha do zagueiro. Cabeceia fraca e Gustavo faz uma boa defesa. A gente consegue ver um pouco de variação. A gente consegue ver um pouco de mudança de um esquema engessado, que é fácil de se ler, de fácil marcação, de fácil encaixe de marcação, para um esquema móvel, onde os jogadores trocam de posição o tempo todo, onde essa bola sai circulando o tempo todo, onde a gente tem um Arias muito mais atuante do que um Juba, e ele explicou isso também por conta justamente do Juba não ter um reserva à altura e imediato para poder o substituir, para continuar dando essa amplitude. E a gente consegue ver um Bahia diferente. Mas algo me preocupa. E trago a minha preocupação para vocês, é por conta justamente disso. É um Bahia que se adapta ao seu adversário e pode ser que tenha um certo momento onde esses caras não vão estar com a estamina 100% cheia, como foi no caso do jogo contra o Criciúma. Cauli, que vinha fazendo uma partida muito abaixo do esperado, muito mal, decidiu o jogo com um passe, uma pré-assistência para Arias. E todo mundo disse, eu vi isso, eu vi em vários lugares, e era a minha opinião também, mas eu tinha, entre aspas, medo de cornetar Cauli e parecer louco, porque dizia assim, Cauli jogou nada. Peraí, ele deu passe para o gol. Ele precisou de uma bola para decidir o jogo. E a gente precisa de jogadores assim, jogadores geniais que decidem as jogadas em apenas um lance. E ótimo para nós que a gente tem um Cauli, ótimo para nós que a gente tem um Everton Ribeiro, ótimo para nós que a gente tem um Caio Alexandre, ótimo para nós que a gente tem um Arias. E é muito bom fazer as coisas da melhor maneira possível para poder, acelerar e ter várias pessoas que mudam a história do jogo. Tassiano estava um tempo, 4 jogos sem marcar. E isso estava incomodando demais. Eu conversei com ele no jogo do Grêmio e ele disse: acredito que vocês sabem que não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo de paciência. Paciência. E dito e feito. Vencemos por conta da paciência de quem joga, da paciência de quem treina e de que teríamos a chance de oportunizar as jogadas e fazer as coisas da melhor maneira possível. E sim, fizemos e vencemos, e graças a Deus por isso. Mas esse oba-oba vai até quando perder. Rapaz, não é bem por aí não. Não é bem por aí não. Até porque quando teve resultado adverso, o Bahia jogou bem melhor quando teve, por exemplo, uma referência, que foi o Oscar, do que quando ele mudou, embora as mudanças dele originassem o gol no segundo tempo. Mas também faltou o time ficar ligado para poder não tomar o gol, como tomou na sequência contra o Internacional. Nossa única derrota na Série A de momento. É importante a gente entender que o caminho é árduo, a luta ela é longa, faltam 34 rodadas, e aí, para os mais pessimistas, que nem eu, que são mais realistas e pé no chão, faltam 38 pontos para os 45, para os mais otimistas, faltam
54 pontos para os 61 que nos levam à Libertadores. Então, vamos com calma, vamos dia após dia, jogo após jogo. Domingo tem o Botafogo, 6h30, no Engenhão, Botafogo que joga hoje com Vitória. Bom ficar ligado no jogo para ver quem é esse Botafogo. O Wesley vai estar aqui no pré-jogo de Bahia e Botafogo no sábado. A gente vai fazer um pré-jogo bacana. Ele vai dizer as valências desse time carioca. Chamei até ele para vir para cá. Ele falou que ia ver. Ele sempre cola quando eu chamo ele para a live. Então, a gente vai também fazer esse bate-bola. Mas é importante que a gente entender que as coisas são feitas a cada maneira, a cada momento e com calma. Claro, a gente não vai ficar muito. A gente vai ficar eufórico pra caramba se vencer, vencer, vencer. A confiança do time e da torcida só aumenta, os estádios só vão estar lotados, a gente vai incentivar ainda mais, mas a gente também vai ficar apreensivo se os resultados começarem a não ser negativos, e aí observar que nem sempre tudo está errado, olhar que nem sempre tudo é difícil, olhar que nem sempre as coisas são como a gente imagina. Precisamos ter, antes de qualquer coisa, uma palavra que um treinador antigo usava aqui, equilíbrio, e é necessário equilibrar-se, é necessário fazer as coisas da melhor maneira possível. Beleza?